Olá, boa tarde. A conta de luz vai ficar mais cara em julho. A ANEEL reajustou o valor da bandeira vermelha de patamar 2 em 52%. A Anvisa recebe o pedido para autorização de uso emergencial da vacina Covaxin. A compra desse imunizante é alvo de investigação pela CPI da Covid. A Prefeitura do Rio autoriza que grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca recebam a segunda dose da Pfizer. A Polícia de Goiás investiga se o assassino Lázaro Barbosa teve apoio de uma rede criminosa para fugir. Nos Estados Unidos, sobe para 11 o número de mortos no desabamento do prédio na Flórida. E aqui no Brasil, Santa Catarina registra a menor temperatura do ano, 7,5 graus negativos. O Jornal Hoje está começando. Começamos falando sobre conta de luz mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica acabou de anunciar um aumento no valor da bandeira tarifária vermelha, que é a mais cara e é a que está em vigor. O reajuste na taxa vai ser de 52% e vai valer a partir da próxima quinta-feira. Flávia Alvarenga, em Brasília, acompanhou essa reunião da ANEEL e conta pra gente, o valor passa de quanto para quanto, como foi a reunião. Bem-vinda, Flávia. Oi, Maju, boa tarde a todos. Durante a reunião, os diretores da agência disseram que o cenário dos recursos hídricos é desafiador, já que a gente enfrenta a pior crise dos últimos 91 anos. E a tendência é que a gente fique com a bandeira vermelha até novembro. O preço, a taxa da bandeira vermelha, patamar 2, portanto, vai passar de R$ 6,24 para R$ 9,49. R$ 9,49. O diretor-geral da ANEEL disse que a agência trabalha com preço de escassez. Nós estamos em um momento de escassez, ou seja, eu não tenho água. E, em função disso, a geração de energia elétrica está cara pelo fato de estarmos usando o combustível das térmicas. A gente pode fazer uma analogia que o que nós estamos vivendo é muito parecido com o que pode acontecer com qualquer produto que depende do clima. A ANEEL ainda vai discutir uma mudança na metodologia para definir o valor das bandeiras para os meses seguintes. E ontem, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse em pronunciamento que o governo prepara um programa voluntário para que as indústrias sejam incentivadas a consumir a energia elétrica em horários de menor demanda. O governo também editou ontem uma medida provisória que criou uma Câmara Interministerial que vai ser chefiada por Bento Albuquerque. Ele tem poder de decisão. E é essa Câmara que vai definir, por exemplo, o limite de uso, a vazão das hidrelétricas e também a questão do armazenamento. Maju. Obrigada, Flávia. E a arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas federais aumentou em maio e chegou a 142 bilhões e 100 milhões de reais. Recorde para o mês desde o começo da série histórica, lá em 1995. De janeiro a maio, a arrecadação chegou a quase 745 bilhões de reais, também recorde para o período. E com o fim da caçada ao assassino Lázaro Barbosa, o clima de tranquilidade está de volta à região onde a Força Tarefa concentrou as buscas ao criminoso entre Cocalzinho de Goiás e Águas Lindas de Goiás. Aos poucos, os 10 mil moradores do distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, retomam a rotina, sem o medo dos últimos 20 dias. Hoje já está mais tranquilo, as coisas já estão começando a voltar ao normal, igual era antes. Estava me sentindo maravilhosamente bem. O movimento aqui tinha acabado, a população toda estava com medo. Agora vocês voltam a respirar mais tranquilo? Muito aliviada. A escola municipal, que serviu de base para a Força Tarefa, está quase vazia. Ela abrigou uma operação de guerra na caçada Lázaro Barbosa. 270 policiais participaram das buscas que terminaram ontem com a morte do bandido. A polícia afirma que Lázaro reagiu e houve troca de tiros. O boletim de ocorrência diz que os agentes atiraram 125 vezes durante o confronto. O cenário mudou também aqui na BR-070, que liga Cocalzinho a Águas Lindas de Goiás.
As paradas de ônibus, que por quase 3 semanas foram pontos fixos dos policiais, voltaram a ser usadas por passageiros. Os mais de 60 quilômetros que ligam as duas cidades, onde aconteceram as buscas a Lázaro Barbosa, não tem mais nenhuma barreira da Polícia Rodoviária Federal. As estradas da zona rural agora também são um lugar sem barreiras. E o Darles pôde acordar hoje na fazenda. Ele ficou 10 dias fora de casa e com medo. Só voltou ontem e com outro sentimento. Mais aliviada, mas até mais confortável, porque a gente não podia nem trabalhar direito, achando que qualquer momento ele podia aparecer, né? E agora? Agora não tem mais essa sensação. O clima é de alívio, mas a morte de Lázaro Barbosa não põe fim ao trabalho da polícia. Ainda falta esclarecer se ele teve apoio de uma rede criminosa durante os 20 dias de fuga. O corpo do assassino está no Instituto Médico Legal de Goiânia. Os peritos recolheram amostras do DNA de Lázaro. Nós temos vários materiais colhidos ao longo da investigação, inclusive em locais de crime, que deixaram vestígios. Então nós temos que comparar os vestígios. Nós temos que fechar os outros inquéritos. Nós temos material colhido também em outros inquéritos que precisam ser comparados. Então, assim, é todo um trabalho investigativo agora. Vai ser um trabalho silencioso, vai ser um trabalho técnico, para que a gente possa chegar o mais rápido possível a toda essa rede. Os pais e a avó da jovem Kathleen Romeu, que foi morta com um tiro de fuzil durante uma ação da PM no Rio de Janeiro, prestaram depoimento no Ministério Público do Estado. A família acusa policiais militares de terem feito o disparo que atingiu a designer de interiores no complexo do Lins no começo do mês. Ela estava grávida de 4 meses. A PM disse que bandidos atiraram contra os agentes. Um dos policiais admitiu que revidou. Os 12 PMs que estavam na comunidade no momento em que a jovem foi atingida foram afastados das ruas e as armas deles apreendidas. O MP pediu detalhes à família para tentar identificar o autor do disparo. E agora à tarde, a avó de Kathleen, que estava com a jovem no momento do tiro, também vai ser ouvida pela Auditoria Militar do Ministério Público, que investiga possíveis crimes cometidos pelos PMs nesse caso. E o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid da Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu que grávidas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid devem receber a segunda dose da Pfizer. É a primeira vez que essa combinação de imunizantes é feita aqui no país. Mulheres grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca vão poder tomar a segunda dose da Pfizer 12 semanas depois. Mas a orientação da Secretaria de Saúde é primeiro fazer uma avaliação de risco com o médico que acompanha a gestação. Evento adverso grave não é aquela coisa de febre, né? Quem teve evento adverso leve a moderado nos primeiros dias. É quem teve realmente evento adverso grave, ou trombose relacionada à vacina, ou alergia grave, né? São eventos graves que impedem que seja realizada a segunda dose dessa vacina. São bem raros, muito raros. Para qualquer uma das vacinas, esses eventos adversos graves são muito raros. 1.800 grávidas tomaram a primeira dose da AstraZeneca na cidade até maio, quando o Ministério da Saúde decidiu suspender a aplicação da vacina por causa dos efeitos adversos. A recomendação do Ministério para as grávidas que já tinham tomado uma dose da AstraZeneca é esperar 1 mês e meio após o parto para receber a segunda dose. Essa combinação de imunizantes é inédita no Brasil. É uma decisão apenas da Prefeitura do Rio e não está prevista no Programa Nacional de Imunizações. A Secretaria Municipal de Saúde disse que levou em conta a experiência já adotada em outros países, como Alemanha, França, Canadá e Chile. Para as grávidas que ainda vão tomar a primeira dose, continua a orientação de só receberem as vacinas da Pfizer ou Coronavac. Agora vamos aos números da vacinação. 825.935 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas. 293.653 receberam a segunda dose ou a vacina com dose única. Total do dia aqui, 1.119.588 vacinados. 71.369.215 tomaram a primeira dose aqui no Brasil. Isso corresponde a 33,70% da população. E 25.592.000
2.271 receberam a segunda dose ou a dose única, o equivalente a 12,09% da população, número que ainda é baixo. No mapa, quanto mais escuro o verde, maior a aplicação da segunda dose ou da dose única em relação à população. Então, os 5 primeiros estados aqui são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Amazonas. Falar de CPI da Covid, que está ouvindo nesse momento o deputado estadual Fausto Júnior, que é do MDB lá do Amazonas. Ele foi relator da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas, isso no ano passado. A crise de oxigênio no estado é um dos motivos da abertura da CPI. Raquel Honorato está acompanhando a CPI no Senado e tem para a gente os detalhes desse depoimento de hoje, né, Raquel? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O deputado estadual Fausto Júnior, ele veio como convocado prestar depoimento à CPI. Ele é líder do MDB na Assembleia Legislativa do Amazonas e foi relator da CPI da Saúde no estado, que investigou casos de corrupção durante a pandemia e em gestões anteriores. A CPI terminou em setembro do ano passado, então não entrou no escopo dos trabalhos da CPI a crise da falta de oxigênio em Manaus em janeiro deste ano. O deputado foi muito cobrado e muito criticado pelos senadores por não ter apresentado, no relatório final da CPI, um pedido de indiciamento do governador do estado, Wilson Lima, do PSC. Havia expectativa para hoje da votação de requerimentos, incluindo a convocação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, mas isso não aconteceu. A votação dos requerimentos deve ficar para amanhã ou então para sexta-feira. Ricardo Barros entrou na mira das investigações da CPI depois de ser citado na semana passada no depoimento do deputado Luiz Miranda, do Democratas. Ele disse na sexta-feira que, ao avisar o presidente Jair Bolsonaro sobre supostas irregularidades no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin, Bolsonaro havia citado o nome de Ricardo Barros, dizendo que ele estaria envolvido no negócio. Então, essa votação da convocação dele pode ser amanhã ou então na sexta-feira. Ontem, 3 senadores pediram ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta prevaricação, que é a não comunicação de uma eventual irregularidade para as autoridades investigarem. A gente lembra também que hoje, durante a sessão aqui da CPI, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, disse que Bolsonaro falou com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para pedir para apurar os fatos no dia 22 de março, 2 dias depois do encontro com os irmãos Miranda. Pazuello deixou o governo no dia seguinte, no dia 23 de março. E a informação que nós temos até agora é que não há nenhuma informação de apurações, de que as apurações tenham sido levadas adiante. Maju. É isso, Raquel. Obrigada. Você falou sobre a Covaxin, né? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu hoje o pedido de uso emergencial dessa vacina Covaxin, que está no foco das investigações da CPI da Covid, como a gente viu agora. Esse pedido foi feito pela Precisa Medicamentos, que é a intermediária da negociação entre o Ministério da Saúde e o laboratório indiano Bharat Biotech. Nas primeiras 24 horas, a agência verifica se toda a documentação necessária foi entregue para análise desse pedido. No começo do mês, a Anvisa autorizou o Ministério da Saúde a importar e usar de forma excepcional 4 milhões de doses desse imunizante, mas ainda não há data para a chegada dessa vacina aqui ao Brasil. Agora vamos aos dados da pandemia reunidos pelo consórcio de imprensa. O Brasil registrou 658 mortes por Covid de domingo para segunda-feira. Já são 514.002 vidas perdidas para a doença. Foram 30.307 novos casos. Total de casos, 18.447.420. A média de casos está em estabilidade, 5% a menos em 2 semanas. Temos aqui 68.231 novos casos por dia.
queda de 18% na média de mortes em 2 semanas. Então, são 1.626 mortes por dia. Esse é o menor patamar desde 9 de março. Situação dos estados agora. Nenhum estado teve alta na média de mortes. Em estabilidade, temos aí 10 estados e com redução na média de mortes, 16 estados e o Distrito Federal. Maiores quedas lá no Acre e também no Paraná. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Taxa de transmissão do coronavírus, que é medida pelo Imperial College de Londres, caiu esta semana aqui no Brasil. Ela recebe o nome de taxa R e está em 0,98. Isso quer dizer que, em tese, cada 100 pessoas infectadas no país transmitem o vírus para outras 98. Na semana passada, essa taxa estava em 1,13. As chances de os números refletirem a realidade é de 95%. E a seguir, sobe para 11 o número de mortos no desabamento do prédio na Flórida. Aqui no Brasil, o frio, a friaca na região sul, nevou em Gramado, na Serra Gaúcha, e Santa Catarina registrou a menor temperatura do ano. Voltamos já já. A JBS assumiu um compromisso global, Net Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Bem-vindos ao primeiro teste cego de cartão de crédito. Camuflamos os principais cartões do mercado. Vamos aos testes? Qual deles dá desconto em farmácias e ainda não cobra anuidade? Vamos ver. Falta pouco. BMG Card. Tem as vantagens que todo mundo quer em um único cartão. BMG Card tem mais limite para suas compras, os menores juros e não consulta SPC e Serasa. Acesse cartãopramim.com.br ou mande um zap. Experimente IP e receba seu dinheiro de volta. Participar é fácil. Compre qualquer limpador IP, cadastre-se no site e receba até R$25 de volta. Experimente a qualidade dos limpadores IP. É bom para a sua casa, é bom para o seu bolso. Acesse o site e saiba mais. Jenny, devagar, eu não tô conseguindo entender. Ela perdeu a irmã, mas ganhou 3 grandes amores. Já imaginaram a Ellen criando 3 filhos? Eu desisti de tudo por essas crianças. Você não faz a menor ideia do que é isso. Mas ninguém disse que ia ser fácil, não é? Um presente para a Ellen. Nós só temos que ficar juntos. Vai dar tudo certo. Hoje, depois de Inglaterra e Alemanha pela Eurocopa, na sessão da tarde. Vestibular CEUP. Faça a prova pelo site ou use sua nota do Enem. Novos tempos, novos valores, novas maneiras de pensar. Quando um velocista corre, a história da vida dele corre junto. Quando um atleta salta, o impulso não vem só dos músculos. Quando um nadador cai na piscina, do outro lado tem um sonho esperando. Quando alguém chuta 10 em campo e milhões fora dele também acreditam. Chegou a hora do esporte inspirar a nossa vida. E a Globo vai mostrar cada gota de inspiração para você. Quem avisa, cuida! Por isso, a gente veio te falar. Preço baixo de verdade é só na Drogaria Globo. Fraldas Pampers Comfort Sec Giga, apenas R$2 de R$ 37,45. Alô, papais! Engove After, 50% de desconto na segunda unidade. Avisa que tá quase dado. Filtro solar Epsol com cor fator 70, apenas R$2 de R$ 34,95. Sabonete líquido Protex de R$ 10,99 por R$ 7,69. Avisa que tá imperdível. Quem avisa, cuida. Drogaria Globo, cuidar acima de tudo. A participação de todos os teresinenses na gestão municipal é a marca da Prefeitura de Teresina. Pela primeira vez, você escolhe o que deve ser feito para melhorar o seu bairro. A sua ajuda é fundamental para uma gestão onde todos participam. Entre no site Teresinense Participativo e dê sua contribuição. Você decide, a Prefeitura realiza. Prefeitura de Teresina, uma gestão integrada com o povo. Ensaio Acústico 2, já em todos os aplicativos de música.
abre mão da felicidade ao lado de Edgar para salvar os negócios da família dele. Eu sinto muito, mas já tá tudo acertado. Eu vou me casar com o Renato. Por quê, Marcela? Por quê? Você ainda gosta dele? Eu vou resolver isso a minha maneira. Edgar! Hoje, vale a pena ver de novo. Tititi. O número de mortos no desabamento de um prédio na Flórida aumentou para 11. 150 pessoas ainda estão desaparecidas. Então a gente vai aos Estados Unidos falar com o nosso correspondente, o Felipe Santana, para saber se houve algum avanço nas investigações. Felipe, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, os moradores contam que em 2018 houve uma reunião de condomínio com um representante da prefeitura. Esse representante disse à época que o prédio não estava em más condições. Isso foi depois de um engenheiro ter feito um relatório que apontava rachaduras nos andares inferiores, perto da garagem, e também problemas na piscina. Aí os condôminos pegaram um empréstimo milionário de 15 milhões de dólares para fazer a reforma, mas ela começou pelo telhado. Agora, em abril, o síndico do prédio mandou uma carta para os condôminos dizendo que a situação lá nos andares inferiores tinha se deteriorado muito nos últimos 3 anos. Agora, a prefeitura, a partir de hoje, vai começar a refazer a fiscalização de todos os prédios do entorno. Começa hoje pela Torre Norte, que é um prédio que fica a um quarteirão dali, que foi feito pela mesma construtora, na mesma época e usando provavelmente os mesmos materiais, Maju. Vamos ficar de olho, então. Obrigada, Felipe. Previsão do tempo agora, Thiago Choia está chegando aqui para contar se ainda tem previsão de neve para hoje no sul do país. Boa tarde, Thiago. Fala, Maju. Boa tarde para você em casa também. Ainda tem previsão. Vamos olhar as cidades aqui, né, onde pode nevar agora à tarde, né? A gente tem São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, Gramado, no Rio Grande do Sul, Canela, Urupema, em Santa Catarina e Bom Jardim da Serra, onde hoje teve a menor temperatura do Brasil, menos 7,5 graus. Vamos olhar imagens agora lá de Santa Catarina. Teve neve em São Joaquim e também, teve chuva congelada em São Joaquim e cincelo em Urupema, que é quando o nevoeiro congela. Ainda não teve neve não em Santa Catarina. Já nas cidades gaúchas de Gramado e Flores da Cunha também teve chuva congelada e chegou a nevar mais cedo. Até o fim do dia ainda pode nevar então em toda essa área aqui do sul do Brasil, pegando as serras gaúcha e catarinense. Aqui no leste de São Paulo, incluindo a capital, o dia fica mais fechado, com garoa, você vê aqui num azul mais escuro. Tem chuva também no litoral do Rio de Janeiro, chuva na costa do Nordeste, mais fraca, que aumenta nos próximos dias. E no norte, entre Amapá, Roraima e Amazonas, a chuva pode vir mais forte hoje. No restante do país, amarelão, tempo firme e seco e temperaturas altas aqui em Palmas, 34, Teresina também, 33 graus de máxima. Lá em Belém, 24 em Brasília. Olha, São Paulo, 16 já foi a máxima, 10 lá em Curitiba e 15 em Florianópolis. Mato Grosso do Sul registrou geada hoje cedo em pelo menos 17 cidades. Em Ponta Porã, o Valdemir Almino gravou esse gelo todo. Fez 1 grau lá com sensação de menos 4. E amanhã atenção, porque o dia promete começar mais gelado que hoje no centro-sul do país. Então vai começar gelado nessas cidades aqui que você vai ver, ó. Menos 1 em Curitiba amanhã, 8 em Floripa, 7 amanhã cedo em Florianópolis, aqui em São Paulo e 4 lá em Campo Grande. E até o fim de semana, a massa de ar frio vai perdendo força aos poucos. As tardes ficam menos frias. É o caso de Curitiba e São Paulo, Maju. 7 graus em Sampa amanhã, aguardemos. Obrigada, Thiago. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Olha, JH termina por aqui, obrigada pela companhia e você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Fique agora com Alemanha e Inglaterra pela Eurocopa. Boa tarde, cuidem-se, até amanhã. Rede Clube. A gente se liga no Piauí.